Bom, pessoal, vamos lá. Vamos continuar aqui na cosmologia. Deixa eu ligar esse negócio aqui. Tem alguma dúvida até agora? A gente fez uma descrição mais global da física, né? Da cosmologia, da parte física, da parte de modelagem, como é que a gente modela, como é que não modela. Hoje a gente vai começar a ver algumas formulazinhas para entender um pouco mais assim na prática como é que as coisas são feitas na cosmologia, né? Então a gente discutiu o fluido cosmológico, a gente discutiu homogeneidade e isotropia, a gente discutiu toda aquela parte mais conceitual, né? E agora a gente dá o próximo passo. Alguma dúvida na parte conceitual? Então aqui eu vou falar rapidinho de uma questão de análise de dados, né? Então assim, isso é uma coisa que vocês vão ver em todas as áreas da física e fora da física. Na verdade, é uma das coisas mais populares hoje em dia, né? Que é como você analisa um conjunto de dados, né? Então, uma coisa muito simples que pode acontecer é que você está fazendo uma medida, né? Essa medida, ela tem nela variações. As variações da sua medida podem ser de diversas razões. Você pode estar medindo alguma coisa que é intrinsecamente variável, né? Ou você pode estar medindo alguma coisa com erro, né? Então, uma coisa com erro seria você medir o peso dessa cadeira, só que sua balança não é perfeita. Então, você está medindo o peso, só que toda vez que você mede o peso, é o peso mais ou menos uma flutuação que vem da incerteza do instrumento, certo? Agora, você pode medir também a altura das pessoas. Então, é claro que tem um erro na medida da altura das pessoas, porque o instrumento também tem sua limitação, mas as pessoas têm alturas variáveis, ou seja, você está medindo não só, você não está medindo uma coisa como é que se diz? Determinística. Você está medindo uma variável aleatória, né? Ou seja, a altura das pessoas. Então, a altura das pessoas varia porque tem o erro na medida e varia porque a altura das pessoas intrinsecamente também é diferente umas das outras. E você quer medir, talvez, digamos, a distribuição de probabilidade, certo? Então, isso tudo para dizer que quando você faz uma medida de uma coisa f qualquer, e você tem aqui alguma variável de controle, então, por exemplo, isso aqui é o peso da cadeira de acordo com a posição na sala. Digamos que isso tivesse alguma relevância para o peso da cadeira, né? Então, você pode medir uma coisa pela outra, certo? Então, você vai fazer várias medidas aqui, ok? Então, você pode pensar numa coisa um pouco mais, um exemplo um pouco melhor. Digamos que você tem um experimento em que você tem um carrinho que está descendo uma rampa, você solta o carrinho de diferentes alturas e mede aonde ele cai no chão, certo? Então, ele vai descer na rampa, se você jogar ele mais para o alto, ele vai ter uma aceleração maior, então ele vai ter uma velocidade maior, vai cair numa distância maior, certo? Então, você está medindo aqui a altura inicial do carrinho versus a distância que ele cai no fim. Porque você quer medir a aceleração gravitacional, por exemplo. Você quer medir quanto é que é a aceleração que esse carrinho experimenta na hora que ele cai, certo? Só que existem erros, porque, né, na hora que ele vai cair, o seu instrumento tem que medir exatamente o tempo que ele vai cair e aonde ele caiu, né? E essas medidas variam, certo? E aí você vai fazer uma medida assim. Então isso aqui, pessoal, é basicamente o que vocês vão ver o tempo todo em todas as áreas da ciência, não só da física, né? Você vai fazer medidas, né? Então, por exemplo, aquelas medidas podem ser uma coisa mais variada ainda. Pode ser, por exemplo, um teste clínico de um remédio, né? Você vê aqui o efeito do remédio versus o tempo, o grupo de controle, o grupo fora do controle, certo? E o que você vai fazer aqui? Você quer encontrar um modelo que descreva a relação entre essas duas variáveis, certo? Mas veja, claramente não existe um modelo simples que descreva essa relação, porque a hora que eu medi o carrinho que foi lançado de uma certa altura X, ele caiu aqui, mas aqui ele caiu em outro ponto. Então, como que eu explico todas essas coisas, como eu explico todos esses pontos aqui, se não tem nenhum padrão óbvio entre eles? Você olha para esse gráfico aqui, você fala, bom, não dá para fazer uma explicação perfeita dele, mas eu consigo explicar a tendência. Parece que a tendência é essa aqui, ó. Parece que quanto mais alto eu solto o carrinho, mais distante ele cai.
tem uma tendência. Por mais que essa linha reta não explique perfeitamente os dados, ela consegue explicar uma tendência média, certo? Então, uma coisa que eu já falei para vocês diversas vezes é que a física é digamos assim, a arte de você modelar aquilo que dá para ser modelado e que consiga capturar o máximo possível do que está acontecendo, certo? A gente sabe das limitações humanas, a gente não vai conseguir nunca fazer alguma coisa que prevê exatamente a posição de todas as moléculas que compõem o ar que está nessa sala. Mas a gente consegue descrever a média, a densidade, a pressão, a temperatura, a gente consegue fazer medidas que capturam o que é importante para a gente quando a gente vai descrever o ar dentro dessa sala, certo? E aqui a ideia é a mesma, a gente quer pegar o que dá para medir aqui, certo? Então a gente pode dizer que existe uma relação entre F e X, tá certo? E você pode fazer essa relação de várias formas, você pode dizer que, então eu vou modelar F de X, eu vou dar um modelo que eu vou chamar de um modelo simples, vai ser F de X, vai ser A mais BX. Certo? Eu vou dizer que existe uma relação linear entre a variável F, essa variável aqui, e a variável X. Certo? O que eu faço com esse modelo aqui agora? Eu estou dizendo que existe uma relação linear, certo? Mas eu não sei quem é A e quem é B. Eu posso fazer o seguinte, eu posso ir variando A e B e vou encontrando diferentes retas aqui. Certo? Eu vou querer uma reta que melhor passa perto dos dados. Posso pensar numa coisa muito simples, eu posso falar assim, eu posso pegar F de XI, né? Digamos que esses pontos aqui eles têm XI, X1, X2, cada pontinho desse aqui tem um valor X associado a ele. E tem uma altura também, então o X1 tem uma altura F1 aqui. Certo? Eu posso pegar o meu modelo em XI, subtrair FI, e eu posso pedir para esse negócio aqui ser um número pequeno. Eu somo aqui sobre todos esses caras aqui. Digamos que eu tenho N pontos, e eu tento encontrar um modelo, ou seja, alfa, A e B, que minimiza aqueles quadrados ali. Ou seja, é a reta que passa na distância euclidiana mínima aqui entre os pontos, certo? É claro que isso aqui é uma coisa muito aproximada, mas é o que a gente consegue fazer muitas vezes. Porque, veja, eu não sei quanto que esses pontos variam. Digamos que eu conhecesse a barra de erro do instrumento de medida. Digamos que eu estou usando uma régua para medir a posição do carrinho. E eu sei que a minha régua erra mais ou menos 1 centímetro. Então eu sei que a distância entre o ponto e a reta tem que ser sempre mais ou menos 1 centímetro. Porque é o erro que a régua comete. O resto é determinístico, então eu não deveria encontrar variações muito maiores do que 1 centímetro entre a reta e o ponto, né, supondo que a reta é um bom modelo. Certo? Bom, é basicamente isso que a gente faz. A gente tem um universo, esse universo tem medidas, a gente faz medidas de posições e distâncias das coisas, né? E a gente vai tentar traçar um modelo de fundo. Mas como eu falei para vocês, é muito difícil a gente traçar esse modelo de fundo resolvendo as equações de Einstein em geral e tentando encontrar uma solução que melhor se adequa. A gente faz o contrário, a gente usa um preconceito teórico, foi o que a gente discutiu na aula passada, a gente supõe que o universo é, em média, homogêneo isotrópico e supõe que esse é o nosso modelo de fundo, certo? Mas digamos que além da variação do instrumento aqui, tem variações naturais do universo. Ou seja, o universo ele é variável. Você olha para o céu, se você olhar para uma região do céu, às vezes você vai ver uma região mais clara, com mais estrelas, mais galáxias, mas você vai olhar para outra região, vai ter uma região mais escura. O universo varia. Essa variação é uma variação estatística da natureza do universo, assim como a variação estatística da altura das pessoas na sala, certo? Então eu posso supor que o meu modelo ele tem uma barra de erro aqui devido ao instrumento de medida, mas ele tem uma variação intrínseca. E o meu modelo simplificado não captura essa variação intrínseca. Né? Digamos que o melhor modelo não seja essa reta aqui, digamos que seja uma coisa que varia um pouco em relação a essa reta, certo? Então o que a gente pode fazer na física, que é o que a gente faz sempre, o primeiro físico vai lá e descobre quem é esse cara aqui que é o bom. Então ele descobre um modelo aproximado que descreve bem o que está acontecendo ali em média.
E aí vem o próximo e fala, não, mas o meu modelo de F aqui, ele vai ser o meu modelo de fundo mais uma perturbação. Certo? Então, por exemplo, para dar um exemplo totalmente fora da cosmologia, você vai descrever aqui um cristal, uma rede cristalina. Aí você tem uns átomos aqui na rede, né? Bom, você pega aqui esses átomos e você sabe que tem temperatura na rede. A rede está mexendo, né? Aquilo ali não é inerte, não é temperatura zero. Então, é claro que o cristal nunca está perfeitamente na sua estrutura cristalina. Digamos que ela tem uma estrutura cristalina bonitinha assim. Mas, em média, eu espero encontrar o cristal próximo de uma estrutura de estabilidade dele, que é onde, né, as moléculas estão ali da maneira mais simples possível, como se eu ignorasse por um momento a possível temperatura, a possível variação das coisas dentro do cristal. Essa estrutura cristalina aqui, que te dá, digamos, uma rede perfeita, né, que está as moléculas ali dispostas de forma bastante regular, é o modelo de fundo, certo? Só que claramente ele não é suficiente. Por exemplo, se eu pego um cristal e bato nele, vai ter uma onda que vai se propagar nesse cristal, ou seja, uma onda sonora se propaga no cristal, assim como uma onda sonora se propaga numa rocha ou em qualquer coisa sólida, certo? Mas o que é então essa coisa que está se propagando? É a perturbação. A perturbação, ela se propaga, ou seja, esse cara aqui é a rede perfeita, digamos assim. Mas digamos que eu perturbe a posição de uma das moléculas aqui, eu boto um pouco mais próxima e aí as outras continuam assim, né? A tendência disso aqui é ter uma força de repulsão e aí essa coisa vai vibrar e essa perturbação que antes era só nesse ponto, ela vai se propagar em todas as direções aqui e eu vou ver como é que esse cara se propaga, certo? Qual é a vantagem de você fazer isso? É que muitas vezes essa equação, essa variável f aqui satisfaz uma equação não linear muito complicada, né? Então, por exemplo, se for um fluido, a gente sabe que a equação de Navier-Stokes. No caso da cosmologia, é relatividade geral, que são equações não lineares. Mas quando você pressupõe que esse número é uma pequena perturbação, ou seja, esse número vai ser pequeno em comparação a esse, você lineariza a sua equação. Você simplifica a sua equação de movimento, supondo que o que é pequeno permanece pequeno. Isso te permite escrever equações mais simples para esse cara. E essas equações são lineares, você resolve o que? Usando álgebra linear, usando equações diferenciais lineares, certo? Então, esse é o percurso natural. Tá? Na cosmologia, então, a gente começa descrevendo o que é o nosso F barra, que vai descrever, digamos, a tendência global da coisa. E aí o segundo lado do curso de cosmologia é estudar a teoria de perturbações, que é basicamente como que essa F se propaga. É claro que na relatividade geral, isso é extremamente complicado. Mesmo que seja factível, ou seja, você consiga colocar no computador e medir essas equações, calcular essas equações para delta F, é uma coisa bastante complicada, né? Não é simples, são poucos códigos que estão disponíveis para fazer isso, justamente porque você tem que lidar com uma série de modelos físicos complicados ao mesmo tempo para montar o sistema de equações. Geralmente é um sistema de equações de 40, 50, 80 equações ordinárias, equações diferenciais ordinárias, que você precisa resolver em conjunto, né? Isso para todos os comprimentos de onda possíveis que você está interessado no universo. Isso é dispendioso computacionalmente. E isso te dá ainda só a parte linear, né? Ainda tem a parte não linear da teoria que você, digamos, tem uma região onde o seu delta não pode ser mais descrito por uma equação linear. Você precisa da equação não linear original do F. E essa parte também é custosa, certo? Então, a gente vai focar agora em entender o nosso modelo de fundo, tá certo? E para entender o modelo de fundo, a gente precisa entender como que esse universo agora cosmológico difere do universo que a gente conhecia, certo? Então a gente fez uma série de considerações, a gente entendeu o que o Einstein propôs, porque ele quis compatibilizar a relatividade galileana com o eletromagnetismo e daí nasceu a relatividade restrita, né? E da relatividade restrita a gente chegou, né, numa das
uma das coisas mais importantes que nós obtivemos foi que a métrica que mede as coisas no espaço e no tempo é a métrica de Minkowski. E é essa métrica aqui. Não é tão simples assim interpretar o que significa essa métrica, mas a gente fez bastante conta. A gente mostrou que esse setor da métrica, que é essa parte 3x3 aqui, diz respeito a medidas na folha espacial, e aquele -1 tá relacionado com o que seja que esteja acontecendo na direção temporal, certo? Ou seja, a combinação desse -1 com esses mais uns aqui dá a maneira em que você mede deslocamentos que envolvam espaço e tempo, né? Ou seja, a gente viu que se aqui é tempo e aqui é espaço, a gente pode medir a distância entre dois pontos que estão ao mesmo tempo, usando essa parte da métrica, mas se a gente tiver um deslocamento entre espaço e tempo, a gente sabe que esse deslocamento aqui é tipo tempo, e a gente pode medir esse comprimento usando essa métrica para ter o tempo próprio. Certo? E se eu pegar um deslocamento assim, esse deslocamento aqui a gente discutiu bastante, é tipo espaço. E a gente mede o comprimento próprio. Certo? E a gente ainda viu que se a gente tiver realmente a 45 graus aqui perfeito, esse cara é tipo luz. E não dá nenhuma medida interessante para a gente, dá zero. Essa métrica aqui, na hora que eu medir o deslocamento, o tamanho do deslocamento do tipo luz, ela dá zero. E não serve para medir nem o tempo próprio, nem o comprimento próprio, porque não existe um referencial parado junto ao fóton onde eu posso fazer medidas. Então não faz sentido ter um número ali. Certo? Bom, quando a gente impõe que o nosso universo, ou seja, o nosso modelo mais simples para o universo, é homogêneo isotrópico, a gente sai dessa métrica e procura quais são as métricas, ou seja, quais são as maneiras de medir distância e tempo no espaço que respeitam o princípio da homogeneidade da isotropia. Certo? Veja, pessoal, quando a gente vai para a relatividade geral, a gente vai para uma situação onde essas entradas todas aqui, elas não estão definidas a priori. Né? Você não tem nenhuma função ali, você não tem... Isso aqui é uma função simples, né? Isso aqui é uma função constante do espaço e do tempo. Né? A gente viu quando a gente muda de referencial, aparecem matrizes multiplicando essas aqui que dependem das coordenadas. Então esses caras aqui podem ser funções complicadas aqui. Então você poderia imaginar, bom, mas a homogeneidade de isotropia não vai me ajudar tanto assim, porque eu ainda posso ter um monte de função complicada ali, que eu ainda vou ter que usar as equações de Einstein para resolver, certo? Mas, na verdade, se você pegar os trabalhos do Friedman e depois do Robertson e do Walker, que fizeram, digamos, uma busca matemática pela métrica mais geral que respeita o princípio da homogeneidade de isotropia, você vai descobrir que a resposta, na verdade, é muito mais simples do que você poderia antecipar. Você descobre que a métrica ela pode ser -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, e aqui uma função a de t. A mesma função e aí o Robertson e o Walker, o Friedman encontrou essa métrica, ele deduziu ela e trabalhou e encontrou suas soluções, né? Foi realmente o pioneiro. Mas o Robertson e o Walker depois voltaram, olharam para essa métrica e perguntaram se essa é a mais geral possível. Né? E a resposta é quase. Né? A única diferença é que a gente pode ter métricas em que essa parte espacial aqui, ó, ela pode ser um pouquinho mais complicada, ela pode ter curvatura, ela pode ter um K diferente de zero. Certo? Para eu explicar esse K diferente de zero, a gente precisaria entrar na parte de geometria diferencial mais dura, e a gente não vai fazer isso. Mas como o nosso universo aparentemente tem K igual a zero, né, ou seja, as medidas implicam que K igual a zero, que é esse caso aqui,
Então a gente vai focar nesse caso aqui porque ele é matematicamente mais fácil de trabalhar e já captura praticamente tudo que é importante para a cosmologia, certo? A diferença do K ali, se o K for diferente de zero, é que essas folhas homogêneas isotrópicas, nesse caso, elas são o espaço euclidiano mesmo, que é o que a gente chama de E3, que é o que a gente tem discutido aqui ao longo do curso, certo? Mas ele ainda pode ser a S3, que seria uma esfera tridimensional, uma superfície tridimensional de uma esfera. Você pensa, pô, mas a esfera tem uma superfície bidimensional. Mas se você botar uma esfera num espaço de 4 dimensões, a superfície dela tem 3 dimensões. Então o universo pode ser uma 3 esfera, que é o que eu estou tentando descrever para vocês, e pode ser o espaço hiperbólico tridimensional também. Então, em vez de ser uma esfera, você tem agora uma super hipérbole aí no espaço de 4 dimensões e a superfície dessa hipérbole é o H3, tá certo? Então, esse K diferente de zero aqui, dependendo do sinal, te dá uma 3 esfera ou o hiperbólico. Mas, ao que tudo indica, as nossas observações nos levam a universos euclidianos, tá certo? Parece que o bom universo é esse cara aqui. E agora o que a gente vai fazer é explorar a consequência de você ter uma função aqui. Mas antes de a gente fazer isso, a gente pode já pensar, nossa, como que é simples fazer cosmologia, né? Só precisa descobrir uma função do tempo. É só o A de t, certo? Então, realmente, para você estudar a cosmologia de fundo, a única coisa que você precisa saber é quem é a sua função A de t, certo? Então, os últimos 20 anos... Não os últimos 20 anos, digamos, dos anos 2000 até 2015, um pouco mais, a gente tinha dados para estudar perturbação, claro, né? Mas a gente estava muito focado em estudar só a parte de fundo. Era basicamente tudo que a gente podia fazer com os dados e precisão dos dados que a gente tinha até aquele momento, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, digamos, o foco já está muito mais aqui na perturbação, e não só na perturbação, mas na sua parte... não linear também, que é a formação de galáxias, formação de halos de matéria escura, né? Que aí vai realmente depender da descrição inhomogênea do universo, certo? Mas a parte de energia e matéria escura ainda está presente aqui, né? A energia e a matéria escura, elas ainda são necessárias para descrever o modelo de fundo. Então, por mais que a gente, entre muitas aspas, já entenda bem o modelo de fundo, a gente entende o que a gente precisa colocar lá para descrever esse cara aqui, ou seja, para descrever o comportamento global, mas a gente não entende o que é matéria e energia escura. A gente precisa botar para descrever o A, né? Vocês vão ver que na descrição do A vai entrar matéria e energia escura. Mas a gente não sabe por que a gente tem que colocar, a gente não sabe o que é matéria e energia escura, a gente nunca fez medidas diretas dessas duas coisas, né? Então, a gente entende porque o modelo descreve bem os dados, mas a gente não entende as componentes do modelo, certo? Bom, agora vamos explorar aqui um universo daquele tipo. Bom, como é que fica a distância? Ou seja, lembra que a gente falou aqui, essa distância aqui é a distância ao mesmo tempo. Como é que ela fica se eu uso aquela métrica G ali? Então, você pode pensar que essa distância, x1 menos x2, ela vai ser dada pelaquela mesma brincadeira que a gente tinha antes. x1 menos x2, escalar, x1 menos x2. Só que vocês têm que lembrar que a gente viu lá aquela conta lá atrás. O nosso produto escalar é uma coisa assim, ó. V, produto escalar V, era igual somatório de IJ, VI, VJ, delta IJ. Certo? Ele era isso aqui porque ele estava pegando essa parte que é uma matriz de identidade. Certo? Só que agora, se a gente olhar para a nossa métrica do espaço-tempo agora com a homogeneidade de isotropia, tem esse fator aqui. Ou seja, aqui vai ter um fator A de t ao quadrado, delta ij. Certo? Então a coisa mudou um pouco. A nossa distância aqui agora
vai ficar assim. Eu vou botar um pontinho aqui com um Gzinho para lembrar que tem esse G aqui e diferenciar do produto escalar que vocês estão habituados, certo? Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero definir o seguinte, eu quero mostrar aqui esse cara. Não, deixa um pontinho só. Esse cara aqui, 1, 2, vai ficar assim, A, né? O A, veja, esse A, ele vem ao quadrado ali, então eu posso escolher para ele sempre ser positivo, tá certo? Ele é o fator de escala, ele vai simplesmente reescalonar essas variáveis aqui, e não faz sentido eu mudar o sinal dessas coordenadas, tá certo? Porque isso poderia mudar, não aqui a assinatura, porque ele vem ao quadrado, mas ele mudaria a posição dos objetos, tá certo? Ele não só reescalonaria os objetos. Portanto, o A sendo sempre positivo, eu posso tirar ele dentro da raiz, ele sai A de T aqui, tá certo? E minha distância fica assim. Então, x1, 1 menos x2, 1 ao quadrado, mais x1, 2 menos x2, 2 ao quadrado, mais x1, 3 menos x2, 3 ao quadrado, certo? Isso aqui está tudo dentro da raiz, né? Esse cara aqui vem até aqui, ok? Então, olha que interessante. A primeira coisa é que a diferença das coordenadas não tem mais o significado de distância. Lembra, a gente fez aquela brincadeira. O canto da sala até aqui tem uma coordenada, eu fiz a coordenada ser o número de metros entre um ponto e outro. Mas aqui não pode ser mais, porque se eu defino essa coordenada como a quantidade de metros, eu preciso dizer quando. Porque o quando vai mudar o t aqui e o t vai mudar o valor do a. Então, digamos que eu escolha um tempo especial e faça as coordenadas. Aquelas coordenadas vão ter significado de 1 metro somente quando aquele meu A for aquele A especial. Para todos os outros tempos, esse cara aqui muda, certo? Então, digamos, vamos dizer que eu tenho um tempo especial onde eu ajustei minhas coordenadas com metros. Então, digamos que seja o meu A de um certo T0. Isso implica que A de T0 é igual a 1. Certo? Porque as coordenadas são livres, eu escolho como dar coordenadas para os pontos da sala, tá certo? Eu escolhi um tempo especial onde eu vou dizer que essas coordenadas são o número de metros. Então, esse cara aqui, por definição, tem que ser 1, certo? Para que uma distância de 1 metro dá a distância de 1 metro entre aqueles dois pontos. Agora, esses mesmos pontos, essas mesmas coordenadas num outro ponto, vão ter isso aqui vezes 1 metro, num outro tempo qualquer. Então, num outro tempo qualquer, aquele 1 metro se torna A de T vezes 1 metro. Se o universo estiver em expansão, esse 1 metro vira 2, 3, 4, e se o universo estiver em contração, ele vai ficando cada vez menor, tá certo? Então, aqui a gente não consegue mais amarrar totalmente o sistema de coordenadas a medidas. Porque se a gente amarra ele num tempo especial, ele perde o significado em outro tempo. Isso é uma coisa que torna a cosmologia bastante difícil de pensar. As pessoas estão acostumadas a ter um significado direto entre a coordenada e observável físico, e na cosmologia você tem que sempre perguntar quando. Qual é a distância entre essas duas coisas? Bom, essa distância é quando? Porque essas duas coisas, dependendo do tempo, vão estar a distâncias diferentes, tá certo? O que a gente faz normalmente é sempre se referir a esse instante especial aqui, que a gente pode chamar de hipersuperfície conforme, porque ela está conformemente relacionada às outras, e pensar sempre nas coisas em relação a essa distância. Então, por exemplo, quando a gente faz cosmologia, a gente fala a coisa está à distância de 1 megaparsec. Eu falei para vocês quanto é que era 1 megaparsec na aula passada. Basicamente, 1 milhão de anos-luz. Né? Mas a gente está sempre se referindo a esse 1 milhão de anos-luz hoje. Esse mesmo 1 milhão de anos-luz lá no começo do universo, o nosso universo, o raio dele, lá no comecinho dele, onde a gente imagina que possa ter sido o começo, tinha mais ou menos 1 metro. Então todo o nosso universo observável estava dentro de uma esfera de 1 metro de raio, lá no comecinho da expansão, certo?
Bom, como é que fica então a nossa equação de movimento? Ou seja, como é que fica nosso F igual a MA? F igual a M. Como é que fica esse cara aqui? Né? Bom, a gente vai pensar primeiro na cinemática, ou seja, a gente não quer saber de força aqui por enquanto, a gente quer saber só quem é a equação x, dois pontos, igual a zero, certo? Lembra que eu mostrei para vocês que a gente fazia uma mudança de coordenada, uma mudança geral de coordenadas, essa equação mudava. Apareciam uns novos termos aqui proporcionais às derivadas primeiras do x, né? A gente fez essa continha com todo o detalhe. Quando a gente faz essa conta de novo, só que na presença daquela métrica lá, você vai descobrir que as equações de Newton mudam um pouco. Elas vão ficar assim: d2, xi, d tal 2, eu já vou explicar quem é o tal, mais 2 vezes a ponto sobre a, dxi, d tal, dt, d tal, igual a zero. Então, basicamente eu saio dessas equações aqui e venho para essas. O A ponto, como sempre, o ponto é ddt, tá certo? É d a dt. É a taxa de variação do fator de escala. Bom, se o fator de escala fosse uma constante, então, naturalmente, esse universo e esse universo aqui seriam iguais, a menos no reescalonamento das coordenadas, certo? Então, se o A for constante, esse termo é zero. E aí eu volto para a equação de Newton. Mas quando o meu A varia, esse termo aqui é relevante, eu preciso considerá-lo até o fim, certo? Eu preciso ver como que ele modifica a velocidade das coisas, certo? Então, essa é a equação de Newton mais apropriada para o universo, certo? É claro que aqui a gente tem que lembrar que é uma descrição macroscópica, média do universo. Então, quem vai seguir isso aqui são esses blocos de matéria homogêneos isotrópicos que se movimentam dentro do universo. Mas esse é o comportamento que eles seguem de qualquer forma. E qual uma solução simples para esse negócio aqui? Qual seria... uma outra coisa que eu esqueci de falar. Quando a gente vai para a equação de Newton, digamos, em relatividade restrita, o que a gente normalmente faz é que a gente muda o tempo que entra na equação, em vez de usar o tempo que está aqui, a gente usa o tempo próprio da partícula para parametrizar o comportamento dela, certo? Então, a única diferença aqui é que o tal, assim como a gente discutiu lá atrás, é o tempo próprio da partícula, ou seja, é o tempo que ela mede no relógio dela, que está parado junto com ela, certo? Então, ela pode estar em movimento, mas se você bota um referencial parado em cima da partícula, ela mede um tempo, e esse é o tal que aparece aqui, certo? Enquanto essa partícula, agora, ela tem como que o tempo coordenado dela muda com o tempo próprio dela, certo? Então, vocês vejam, aqui, né, a gente fez essas continhas. Essa partícula aqui, ó, ela tem o tempo dela, que é o tal, que é esse tempo próprio que eu meço aqui, e esse tempo próprio não coincide mais com o tempo dos observadores parados aqui. Então, existe uma relação entre o tempo dos observadores parados, que é esse que eu estou chamando de tempo coordenado, e o tempo próprio da partícula. Quando você vai para a relatividade geral, essa relação fica um pouco mais complicada. Aqui é uma relação linear. Você simplesmente consegue encontrar um fator de Lorentz relacionando esse tempo aqui e esse tempo aqui. Agora, na relatividade geral não é mais tão simples assim, certo? Você vai ter que fazer uma integral para sair de um tempo para o outro, normalmente. Você vai ter que resolver uma equação. Tá? Bom, sabendo disso, a gente pode agora continuar procurando entender a cinemática das partículas que estão habitando esse nosso universo. Qual seria uma solução simples para essa equação aqui? A solução mais simples que a gente pode imaginar, eu pelo menos, é dxi, d tal, igual a zero. Certo? Igual aqui, ó, a equação de Newton, você pode pensar numa partícula com velocidade constante, mas você pode pensar na partícula parada. Ela é mais simples ainda, porque aí a derivada dela já é zero, a derivada segunda é obviamente zero também.
E aqui é a mesma coisa, a partícula está parada. A coordenada da posição dela não muda quando o tempo próprio dela passa. Essa aqui são as partículas que têm x, i igual a uma constante. Certo? Nesse caso, esse tal aqui, ele vai ser o mesmo tempo, porque é igual nessa situação. A partícula está parada, o tempo coordenado coincide com o tempo próprio dela. Tá certo? Agora veja, essa é a solução das partículas paradas. O que acontece com duas partículas paradas no universo, quando o tempo passa? Oi? Elas continuam paradas, né? Mas o que acontece com a distância entre elas? Né? Porque o que está acontecendo é que a coordenada não muda. Mas a coordenada não é a distância. E é isso que eu estava chamando a atenção de vocês antes. A coordenada não é a distância. A distância tem um fator de escala. Certo? Então, a gente define aqui, por exemplo, a distância física como função do tempo de uma certa partícula com uma certa coordenada constante até a origem, vai ficar assim. A de t raiz de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado. Então, minha partícula está aqui. Opa, é vezes. Minha partícula está nesse ponto aqui. Digamos que no meu tempo inicial, onde aquele cara coincide com a zero, aquilo ali é o número de metros que eu estou da origem, é o raio que eu estou a partir da origem. Mas quando o tempo passa, eu e a origem vamos mudar de distância entre nós. Né? A origem também é uma solução desse tipo. Então, nas coordenadas, agora, vai ser assim. T, a origem está aqui, mede esse tempo, ela está subindo aqui bonitinha. Esse cara está a uma certa distância R, ele também está subindo. A coordenada não muda, tá certo? Vou chamar esse negócio aqui de R. A coordenada não muda, certo? Mas a distância daqui a aqui é R vezes A de T. Digamos a de T0. E a distância aqui é R vezes A de T1. Ou seja, os objetos parados no universo estão com a distância mudando. Se o universo está em expansão, esse número é maior que esse, então, entre esses pontos aqui a distância é menor e entre esses pontos a distância é maior. As coordenadas são as mesmas, mas a distância é maior. Certo? Tá claro ou está confuso? Né? Porque o problema é que quando você quebra a relação entre coordenada e distância, você precisa juntar os dois ingredientes para ter a coisa que te tem, digamos, a intuição física, que é a própria distância. Né? Então, quando eu escrevo isso aqui e no quadro eu grafo a posição desses caras usando somente a coordenada, o gráfico não acompanha a noção do observável. Tá certo? Se eu fizesse um gráfico aqui, não com R, mas com A de T vezes R, aí esse cara ia estar fazendo isso aqui. Porque a distância observacional está aumentando quando o tempo passa, se o universo estiver expandindo, ou seja, se o universo estiver com fator de escala, né, A de T1 maior que A de T0. E a grande surpresa, lá no começo do século passado, é que isso é verdade. Né? O Hubble e o Lemaitre mediram esse negócio aqui e perceberam que esse cara é maior que esse, o que é bastante estranho, certo? Porque veja, a gente está no universo aqui, certo? Esse universo ele tem um monte de coisa acontecendo, ou seja, as galáxias elas estão se movendo aqui, né? E como eu falei para vocês, se eu pego um grupo grande deles aqui, esse grupo, esse bloco como um todo está parado, ele é homogêneo isotrópico.
né? E digamos que eu estou observando tudo daqui, né? Eu estou aqui nesse ponto e eu observo a luz que veio dessas galáxias até mim, certo? Se eu olho com distância longa o suficiente, às vezes num pedacinho que eu vejo, eu estou vendo um negócio enorme, por causa dessa abertura angular, dessa distância aqui. São milhares de anos-luz aqui. Então eu consigo ver esses blocos grandes do universo como um todo, entendeu? É claro que quando eu olho para a galáxia especificamente, ela vai ter o movimento peculiar dela dentro desse fluido e o movimento do bloco como um todo, que é esse movimento aqui que a gente está vendo, tá? Eu consigo separar o quanto que é movimento peculiar e quanto que é movimento cosmológico. Como é que eu faço isso? Quanto mais distante eu vejo, mais rápido esse negócio expande. Então tem uma hora que a expansão, ou seja, o movimento, entre aspas, porque não é movimento, né? A variação da distância devido à expansão cosmológica é muito maior do que a velocidade média das galáxias. Então, como a gente conhece bem como as galáxias se comportam, a gente sabe qual a velocidade que elas têm em média dentro desse elemento de fluido. Quando a velocidade do cosmológico é muito maior do que a velocidade média, eu consigo medir só o cosmológico, tá certo? Muitas vezes é claro que você não tem essa possibilidade, então você precisa modelar a velocidade peculiar junto com a velocidade cosmológica e tentar desassociar uma coisa da outra e medir o que é peculiar e o que é cosmológico. Mas você consegue medir os dois. Então a gente consegue fazer essa medida por mais que ela esteja misturada aqui. Principalmente porque existe uma limitação, ou seja, essas nuvens de matéria escura, esses poços de matéria escura, elas te dão velocidades peculiares para as galáxias que são bem conhecidas. A gente sabe, 500 km por segundo, alguma coisa assim. É a velocidade média que essas coisas estão se mexendo. Quando é muito maior que isso ou muito menor que isso, a gente consegue estimar o que está acontecendo. Outra coisa que a gente pode fazer é pegar um bloco de galáxias que estejam aparentemente próximas umas das outras e pegar a média das velocidades. Porque a chance delas estarem todas indo numa mesma direção é pequena, porque a gente sabe que a média delas tem que ser 0. Então a gente soma as velocidades das galáxias todas, divide pelo número de galáxias e tem a velocidade média, que tende a ser só a cosmológica. É aquilo que sobrou, que tinha de média ali dentro do seu grupo, né? Então, é claro que aqui eu estou entrando nos detalhes mais técnicos da parte observacional da cosmologia, mas o que importa para a gente nesse ponto aqui é entender que a gente consegue medir sim essa expansão cosmológica, tá certo? Então você veja que você fazer isso há 100 anos atrás não era fácil, né? Esse pessoal conseguiu. Eles mediram algumas estrelas especiais, alguns tipos de objetos que têm padrão de repetição, e com isso eles conseguiram estimar a velocidade de recessão. Eles mediram o que a gente, né? Eles mediram essa taxa de expansão, que eu vou explicar daqui a pouco o que é o H0. Eles mediram uma coisa da ordem de 500 quilômetros por segundo por megaparsec, certo? Então eles erraram bastante, porque a gente sabe que hoje é da ordem de alguma coisa entre 70 aqui, quilômetros por segundo por megaparsec. Na verdade, esse 70 aqui é bastante problemático, tá? Porque algumas medidas dão para a gente 67 e outras medidas dão 73. E essas medidas estão ficando cada vez mais precisas, de forma que a medida que dá 73, que são essas medidas de supernova, elas já dizem que 67 é impossível. E as medidas que dão 67 falam que 73 é impossível. Então essa é a grande tensão, que a gente chama de tensão estatística da cosmologia atual. A gente não sabe qual é o certo, se é 73 ou 67, tá certo? Essas medidas estão sendo cada vez mais corroboradas. Existem grupos sérios, né, pesquisando essas medidas bastante. Todo mundo está querendo entender por que esse negócio está diferente. Mas 70 é mais ou menos próximo dos dois, então eu digo que 70 é uma boa explicação para o nosso universo. Mas é bastante diferente do que o Hubble e o Lemaitre mediram. Mas veja, há 100 anos atrás, medindo sei lá, uma centena, nem se chegou a uma centena de pontos, né? Eles conseguiram fazer uma medida aqui próxima da ordem de grandeza, né? Da ordem de 100, esse aqui da ordem de 100 também. Então, para a cosmologia, 570 é mais ou menos a mesma coisa, tá certo? No grau de precisão que a gente consegue muitas vezes ter, certo? Bom, então essa é a primeira
ideia importante aqui é a questão da coordenada. Essa coordenada é conhecida como coordenada comóvel, né? Porque ela é uma coordenada que ela acompanha o observador que está em queda livre. Esses observadores que têm coordenadas constantes, a gente chama de observador em queda livre, porque ele não tem nenhuma velocidade, ele não tem nenhuma força atuando sobre ele, por isso que é uma queda livre, né? Ele é o equivalente aos observadores de Newton, que estão com aceleração exatamente zero, tá certo? E tem velocidade zero, porque a gente vai ver que quando a velocidade é diferente de zero, essa equação vai ter uma solução mais complicada do que esse cara constante, tá certo? Não vai ser mais uma linha reta, vai ser uma outra coisa. Ok? Alguma dúvida até aqui? Ok. Agora, como que o fóton anda no universo, né? Como é que um feixe de luz se movimenta? Porque tudo que eu vou receber dessas galáxias aqui é luz. Elas vão emitir luz, essa luz vai propagar pelo universo, vai chegar até a mim e eu vou fazer inferências sobre esses objetos, porque eu estou vendo eles, certo? Então, para eu saber como fazer essa inferência, eu preciso saber como que a luz se propaga. E a luz vai satisfazer uma equação exatamente como essa, porque essa é justamente uma das coisas mais importantes ali da relatividade geral, é o fato de que a curvatura do espaço-tempo é universal, ela afeta todo mundo igual, né? E foi justamente aquilo que foi mostrado lá com as observações nos eclipses, né, do deslocamento das estrelas devido à luz passando perto do Sol. Bom, então, como que o fóton se propaga? Então, ele tem uma equação similar. Aí, a única diferença da equação é mais conceitual, porque a expressão é a mesma, tá? Só que aqui a gente usa, para parametrizar o fóton, a gente bota um parâmetro lambda, que não é nem o comprimento próprio, nem o tempo próprio, porque ele não tem nenhum desses dois observáveis, né? Por isso que aqui a gente botou tal, e para o fóton a gente bota lambda. É só um parâmetro que parametriza a curva que o fóton segue, tá certo? E, novamente, a gente tem aquela mesma equação, 2 vezes A ponto sobre A, dt d lambda, dxi d lambda, isso, igual a zero. E aí, como é que a gente pode resolver essa equação agora? Aqui é um truque, né? Quando você se treina bastante com essas coisas, você começa a perceber derivadas totais. Então aqui tem uma derivada total escondida, né? Como é que a gente vê isso? A gente sabe que dA2 dt é igual a 2A, que é a derivada desse, vezes a derivada interna, que é dA dt, certo? Isso aqui é A ponto, então fica assim, ó, 2A A ponto, certo? Só que aqui eu ainda posso fazer o seguinte, ó, dA2 d tal vai ser igual a 2A dA d tal, certo? Só que dA d tal é dA dt dt d tal, certo? É só a regra da cadeia. O meu t é um parâmetro que depende também do meu tempo, eu passei para o tal aqui, é lambda, que depende do parâmetro da curva lambda. A posição no tempo do fóton muda com o parâmetro lambda da curva, certo? Bom, então eu posso ver que, olha, dA dt, isso, 2A A ponto d tal d lambda é igual a isso aqui, certo? Então eu posso botar lá. Como é que fica a minha equação? Fica assim, d2xi d lambda 2 mais, ó, 2, aí eu vou fazer o seguinte, eu boto um A aqui e boto um A ao quadrado aqui, certo?
Então vai ficar 2A ponto dt d lambda. E aí fica 2A dA dt, dt d lambda. Então vai ficar assim. dA2 d lambda mais, tem aquele 1 sobre A ao quadrado, tá certo? E aqui dxi d lambda igual a zero. Bom, eu multiplico por A ao quadrado dos dois lados, vai ficar assim, ó, A ao quadrado dxi 2 d lambda 2 mais d a2 d lambda dxi d lambda igual a zero. Só que isso aqui é a regra de Leibniz, né? É a derivada desse vezes esse mais a derivada desse vezes esse, né? Ou seja, vocês conseguem ver aqui que isso aqui é d lambda de a2 dxi d lambda igual a zero. Certo? Bom, mas isso diz pra gente que isso aqui é uma constante. Tá? A solução dessa equação é que a derivada de algo igual a zero, significa que esse algo é uma constante. A gente já tinha encontrado uma dessas soluções. Ó. Zero é uma constante. Se eu colocar zero aqui, satisfaz a equação. Certo? Mas claro que aqui a gente vai resolver o caso mais geral. Bom, então eu sei que a coordenada d lambda, ela vai ser uma constante dividido por a ao quadrado. Isso, exatamente. Né? Eu peguei essa constante aqui, igualei isso à constante e dividi por a ao quadrado. Então você vê que a velocidade em relação ao parâmetro lambda muda com o fator de escala ao quadrado. Certo? Já tem uma coisa estranha aqui. A velocidade da luz, em princípio, não é mais constante. Né? Não sei, é um pouco difícil interpretar, por enquanto, vocês, o que isso aqui significa, porque vocês não sabem exatamente o que é o lambda. A gente não tem o dxi dt aqui. Mas a gente vai ver que mesmo o nosso dxi dt ele vai ser diferente da velocidade da luz. Certo? Porque agora a gente está medindo como que a coordenada muda no tempo. Isso não é mais uma velocidade física. Certo? A velocidade física ela vai ser localmente a velocidade da luz, mas a velocidade da coordenada pode mudar. Okay? Bom, uma outra coisa que a gente pode pensar aqui é que a gente sabe que dx e d lambda é proporcional à velocidade. Né? E também proporcional à velocidade é o momento linear. Né? Ou seja, a gente pode pegar um momento linear da iésima componente, também é proporcional à velocidade. Então eu posso multiplicar essa expressão aqui, essa constante aqui, eu posso multiplicar por qualquer outra constante para sair da minha velocidade para o meu momento linear. Isso diz para mim que A2 pi é igual a um certo pi que é conservado. Então, o que está acontecendo aqui é que esse novo momento aqui é conservado. Certo? Tem um fator de escala aqui nele. O momento linear que eles estão acostumados, ele não é mais conservado como vocês estavam habituados na mecânica newtoniana. Quem é conservado é esse outro número aqui. Certo? Então vocês vão ver que algumas coisas estranhas vão começar a aparecer aqui. Certo? Quando a gente mede, usando a nossa métrica completa que eu apaguei ali, o momento do fóton, a gente vai encontrar o seguinte: menos P0 sobre C ao quadrado, mais A2, né? A2 de T, P ao quadrado, igual a zero. Lembra, o fóton, né, a luz, ela se propaga com trajetórias tipo luz, com velocidade da luz.
né? E, portanto, aquela métrica, como eu falei, mostrei para vocês antes, a gente viu lá atrás, ela tem deslocamento zero. Então, isso significa que a velocidade ou o momento linear desses caras tem deslocamento zero também, certo? Ou seja, o fóton é simples de avaliar porque tem uma relação simples entre a parte temporal e a parte espacial do fóton. Mas agora, como a minha métrica é a métrica de Friedmann, eu tenho meu fator de escala aqui. Bom, isso diz pra gente o quê? Que P sobre C vai ser igual a A de T módulo de P. Certo? Eu só tirei a raiz aqui. Você poderia perguntar, bom, por que você tirou a raiz e pegou a positiva, né? Porque eu tenho sempre dois tipos de solução nesse tipo de universo. Eu tenho o mais e menos aqui. O sinal desse cara é se quando o tempo passa ele viaja para o futuro ou viaja para o passado. A gente geralmente escolhe as coisas que viajam para o futuro porque a gente nunca viu nada viajando para o passado, tá certo? Então, digamos, a trajetória que a gente chama de ortocrona é essa trajetória que viaja na direção positiva do tempo, certo? Própria, né? Bom, e aí como é que a gente pode fazer isso aqui? A gente tem A de T, só que esse cara, se a gente olhar ele aqui, ó, ele tem um fator de 1 sobre A com aquele que é conservado, certo? Então, isso aqui vai ficar assim. Esse cara vai ficar o meu π, que é um número conservado, sobre A2. A de T ao quadrado. Então, certo? Mas essa componente aqui, esse aqui é um momento linear, e esse cara aqui é a energia. Energia do fóton. O que isso está dizendo para a gente? Isso aqui é uma constante, esse cara é 1 sobre A. Então a energia do fóton, ela vai ser proporcional a 1 sobre A. O que está acontecendo? O que está acontecendo com a minha luz? Porque o fóton está perdendo energia. O universo está expandindo, o fóton está andando no universo e está perdendo energia. A energia está se conservando? A energia não se conserva. No universo, a energia não se conserva. Certo? A conservação da energia é uma aproximação. Quando o A ponto é pequenininho, em relação àquilo que a gente está medindo, a conservação pode ser aproximadamente verdade, que é o que a gente vê no planeta Terra, mas a energia de fato não se conserva nunca. Tá certo? No universo em expansão. Mas como é que a gente pode entender essa não conservação? O que está acontecendo com esse fóton que está fazendo a energia dele não se conservar? A gente sabe, e aí uma coisa que vocês vão ver, eu não sei se vocês já viram isso, mas em física moderna, alguma coisa assim, vocês vão ver que a energia do fóton é proporcional à constante de Planck vezes a frequência do fóton. Certo? Mas isso diz pra gente que a frequência do fóton ela vai ser uma certa frequência zero dividido por A. A frequência do fóton está mudando também, está diminuindo quando o universo expande. O que isso quer dizer para a gente? Digamos o seguinte, eu estou aqui e eu vou observar uma luz que saiu de uma galáxia, de uma estrela, né? Então a luz saiu e se movimentou até chegar em mim. Eu sou um observador tocomóvel, né? Eu sou um observador parado aqui. Esse cara aqui igual a zero, tá? Esse cara aqui igual a zero. E essa estrela, galáxia, o que seja também, eu vou considerar que ela está parada aqui, tá? A gente já sabe que a distância daqui entre esses dois caras aqui, né? É a distância entre ele e o instante que eu estava simultâneo a ele no passado. Vai mudar em relação aqui, porque as coordenadas vão ser as mesmas, mas a distância vai ser maior. Mas o que vai acontecer com o fóton aqui? O fóton, na hora que ele foi emitido com uma certa energia no momento da emissão, certo?
e aqui a energia que eu observo o fóton. Só que a energia da emissão é uma energia que depende do processo físico que está acontecendo na galáxia, na estrela. Então, tem uma estrela que tem, digamos, um monte de hidrogênio. Esse hidrogênio ele tem um elétron que está subindo e descendo de nível. Outra vez que ele sobe e desce de nível, ele manda um fóton com energia do nível de energia do hidrogênio. Então, aqueles níveis de energia do hidrogênio são bem conhecidos. Eu sei quanto é que é o espectro dele. Eu sei qual é a diferença de energia do primeiro e do segundo nível do hidrogênio. Então, eu sei qual é a energia de emissão. Se for realmente a energia do espectro de um certo átomo conhecido, eu sei quem é esse número aqui. E na hora que eu observo, eu também sei, porque eu sei o valor que eu observei. Na hora que o fóton chegou em mim, ele chegou com uma certa energia, eu meço a energia que ele chegou e meço esse número aqui. Então, esse instrumento, pessoal, de eu saber a energia do fóton enviado e medir a energia do fóton observado, é o instrumento básico da cosmologia. Tudo que a gente faz por causa disso aqui, porque a gente sabe fazer essas duas coisas. A gente sabe estimar que tipo de átomo está presente no seu objeto, né? Que tipo de energia ele emite e a energia que eu observei. Se eu observar uma diferença entre essa energia e essa energia aqui, eu estou observando isso aqui. Eu estou observando isso aqui. Então, isso é uma medida indireta do próprio fator de escala. Certo? Como é que a gente pode organizar essa conta aqui? Energia observada dividido pela energia emitida vai ser frequência observada H frequência emitida. E esse cara aqui eu posso pegar 1 sobre a frequência, né? Velocidade sobre a frequência é o comprimento de onda. Então esse cara é o comprimento de onda emitido dividido pelo comprimento de onda observado, né? Lembrando que o comprimento de onda ele vai ser dado pela velocidade da luz dividido pela frequência. Tá certo? Bom, mas o que isso está dizendo para a gente? Eu posso pegar isso aqui e posso associar com esse negócio aqui. Então vai ficar assim, lambda emitido por lambda observado vai ser igual ao A do tempo da emissão, dividido pelo A do tempo da observação. Então esse cara aqui é o tempo T da emissão e esse cara aqui é o tempo TO da observação, ou T0. Certo? Então, esse cara aqui é o comprimento de onda emitido, o comprimento de onda observado. Eu posso fazer o contrário, vai ficar assim, ó. Comprimento de onda observado menos o comprimento de onda emitido dividido pelo comprimento de onda emitido. Isso aqui é o quê? É quanto que o observado variou proporcionalmente ao emitido. Então, digamos que ele aumentou 10%. Então, isso aqui vai ser 0,1. Digamos que ele diminuiu 10%. Então, esse número aqui é menor que esse, então ele é menos 0,1. Então, é quanto que o observado varia em relação ao emitido, esse negócio aqui. Se eu uso as nossas fórmulas, eu obtenho que isso aqui é lambda 0 dividido por lambda E, menos 1, tá certo? E isso aqui eu vou chamar de desvio para o vermelho. Certo? Aí vocês perguntam, bom, por que desvio para o vermelho? Porque quando a gente observou o desvio, a gente observou primeiro o desvio sempre para o vermelho. Porque como o universo está em expansão, esse cara aqui é maior que esse cara aqui. Certo? Então, a gente, quando observa desvios cosmológicos, de fonte cosmológica, esse número aqui é sempre positivo. E quando o comprimento de onda aumenta, a gente se aproxima no espectro do visível, do vermelho, e quando ele diminui, a gente se aproxima do ultravioleta, do azul. Certo? Então, a gente fala de espectro vermelho e espectro azul, no sentido de que, em relação ao espectro original, esse é mais vermelho ou esse é mais azul. Tá certo? Então, esse Z aí, pessoal, é a grande ferramenta da cosmologia. É isso que a gente mede o tempo todo. A gente tem levantamentos inteiros só para ficar medindo o Z de tudo que a gente vê. A gente olha por todas as galáxias que a gente puder e mede o Z. Olha para as estrelas e mede o Z. A gente mede o Z de todo mundo, porque do Z a gente pode tirar o desvio para o vermelho cosmológico, mas como a gente discutiu antes aqui, a gente pode também tirar a velocidade peculiar das coisas.
Então a gente olha para uma galáxia, se a galáxia está se afastando da gente porque ela está com uma velocidade relativa a nós, então ela vai ter um desvio para o vermelho um desvio para o vermelho de efeito Doppler mesmo, de velocidade, certo? Então a gente pode sempre separar o Z em um cosmológico mais um peculiar, certo? Agora, a última grande pergunta que a gente vai resolver aqui é: qual é essa distância? Qual é a distância física entre o objeto que lançou o fóton e nós que o observamos no instante que eu me encontro agora? Sabendo disso, eu posso triangular as coisas no universo. Eu sei a energia de emissão, eu sei de observação, então eu sei o redshift, né, do desvio para o vermelho, que é o redshift. Você consegue estimar o fator de escala, certo? Porque esse cara aqui te dá o fator de escala. Eu esqueci de escrever, né? Deixa eu escrever a relação final aqui. Né? Então, se você tem que 1 mais Z vai ser igual a de T0 sobre A de TE, tá certo? Que normalmente a gente só escreve A0 sobre A. E a gente deixa o T de emissão livre, porque é o tempo daquilo que a gente está observando no passado, certo? Então veja, se eu olho para um monte de galáxia, eu sei a galáxia, eu sei qual é o fator de escala que ela estava de distância de mim, certo? A maneira na qual esse cara depende do tempo vai depender do modelo cosmológico, do que está presente no nosso universo, que são as equações de Friedmann, as equações de Einstein, que vão dar para a gente. Então, se eu consigo medir a distância também, de alguma forma eu sei a distância da galáxia até a gente, então eu tenho dois números medindo a mesma coisa. Um através do modelo e outro diretamente. Então eu posso triangular isso e descobrir quanto que tem que ser o meu modelo cosmológico. Eu posso descobrir quanto tem de matéria escura, quanto tem de energia escura, tudo do meu universo, a partir da observação do redshift e da distância física. Certo? Foi assim que lá em 98 o pessoal, medindo essas duas coisas, né, media o redshift e mediu a distância física dessas explosões chamadas supernova do tipo 1A, e percebeu que o A de T ele estava acelerado, ou seja, percebeu que A de T estava positivo. Tá certo? E isso é muito estranho, porque a gente mostra que isso aqui não pode acontecer nunca. A relatividade geral não permite que isso aqui aconteça se o conteúdo material for um conteúdo material normal. Aquilo que eu falei para vocês, as coisas se atraem. Esse negócio ficar positivo significa que a velocidade está aumentando, a expansão está acelerada. Não está só expandindo, porque expandindo pode estar sempre, mas está expandindo aceleradamente. E aí a gente foi obrigado a mudar o modelo cosmológico para botar energia escura, que é uma fonte material que viola as condições de energia e permitem esse tipo de solução aqui. E é por isso que a cosmologia hoje tem a energia escura lá, fazendo o papel de descrever esse comportamento que a gente observou. Então, ou seja, a gente observa esse comportamento, né? A gente tem medidas estatísticas da aceleração desse cara aqui, que a gente consegue, quase sem sombra de dúvida, dizer que, dado o modelo cosmológico de fundo, esse cara tem uma aceleração positiva com confiança de 99,9999%. Certo? Então, isso é bastante robusto. É claro que condicionado à validade do modelo cosmológico. Se o modelo cosmológico estiver errado de alguma forma muito fundamental que a gente não compreende ainda, então essa conclusão não se mantém. Que a energia escura ou alguma coisa causando a expansão acelerada é necessária, certo? Mas é o melhor que a gente pode fazer até agora. Ok. Bom, vamos lá, vamos ver a distância. A gente pode calcular a outra equação que estava faltando aqui para o nosso fóton, é que a velocidade dele, a velocidade que o tempo dele passa é a energia, né? Então a energia é a velocidade que o tempo passa para alguém, né? Para alguma coisa. E isso aqui vai ser o P0, né? Ou seja, vai ser o momento zero, que é a energia do fóton. Okay? Aquele C que estava aqui, eu passei multiplicando para cá. Então a gente tem essa equação. Tá? É muito similar ao momento linear, tá, pessoal? É a velocidade da coordenada em relação ao parâmetro de tempo.
vezes uma constante. Okay? E a gente já sabia que dx d lambda, a gente convencionou que é simplesmente o momento linear do fóton, certo? Isso. E das equações que a gente tinha antes aqui, ó, dessas equações que a gente estava, desse aqui, ó, a gente tira o quê? Esse cara vai ser uma constante sobre A ao quadrado. Certo? Deixa eu ver. Isso. E agora eu posso relacionar essas duas coisas aqui, tá? Eu tenho esse cara... Eu vou já usar essa equação aqui direto, porque é mais fácil. Eu vou usar essa aqui direto, que eu já tinha escrito ali, né? Tá aqui, ó. Ah, já estava a mesma coisa aqui. Então, vai ficar P0 sobre A. Certo? Ou seja, esse cara aqui, ó, é P0 sobre A. Certo? Ok? Bom, mas o P0 eu posso reescrever assim. Então vai ficar assim. D módulo de x d lambda vai ser igual, vou usar esse cara aqui, corta com esse C aqui, vai ficar 1 sobre A de T. E aqui vai ficar, peraí que se eu não errei nada, dt d lambda. Certo? E aí, pessoal, eu posso fazer o seguinte, eu posso integrar dos dois lados e vai ficar assim, ó. Eu estou integrando o tempo da emissão até o tempo da observação do dt' de A de T', certo? Então, só esse cara aqui, ó, é ddt, dt d lambda corta com esses dois lados aqui, vai ficar só uma ddt, eu integro os dois lados e obtenho esse negócio aqui. Certo? Nada demais. Então, você vê que a coordenada do fóton muda assim. A coordenada do fóton no tempo final, no tempo de observação, vai ser a coordenada do fóton do tempo de emissão, mais essa integral aqui. Certo? Pessoal, o que isso aqui parece? Né? Vamos pensar aqui, esse cara aqui é um delta, né? Ou vamos botar esse cara, o fóton saindo da origem, por simplicidade. Então, esse negócio aqui, ó, se eu tivesse na relatividade restrita, ia ser assim, C delta T. Ou seja, um fóton que sai da origem e passa delta T de tempo, que é essa diferença de tempo aqui, ele move C vezes delta T. Na cosmologia, não é isso que acontece. Na cosmologia, a coordenada do fóton vai ser C, TE, TO, dt' dividido por A de T'. Só que isso aqui é só a coordenada, não é a distância até a origem. Né? Esse cara aqui ele precisa ser multiplicado pelo fator de escala para saber a distância. O fator de escala hoje vai ser A0 módulo de x vai ser igual a C, que multiplica A0, integral de TE a T observado, dt' dividido por A de T'. Se meu universo estiver em expansão, essa integral aqui é não trivial e eu preciso calcular ela para saber a distância. Se meu universo estiver constante, não estiver em expansão, então esse cara é uma função, é uma constante, ele sai da integral, ele vai ser igual, esse aqui é constante, ele é igual em todos os tempos, então corta com esse cara aqui. Integral de dt é ΔT. Então eu recupero aqui o resultado da relatividade restrita, no universo que não está em expansão. Mas no universo em expansão, a distância ela varia mais rápido, entre aspas, porque a distância está variando, mas a velocidade da partícula continua a velocidade da luz.
mas a distância dela varia de forma diferente da velocidade da luz, certo? Meu fóton ele se comporta agora com dessa nova forma aqui. E como é que a gente pode fazer a associação final desse negócio aqui com a cosmologia, né? Então, a gente define função de Hubble. A função de Hubble ela é simplesmente definida como uma função do tempo, e depois a gente vai mudar isso aqui, A ponto sobre A. É quanto o fator de escala muda em relação a ele mesmo, certo? Ou seja, em proporção a ele mesmo. Aqui, pessoal, o universo em expansão, o fator de escala aumenta sempre, e quando o tempo aumenta. Então eu posso usar tanto o fator de escala quanto o tempo como coordenadas, tá certo? Ou seja, eu posso inverter essa expressão e encontrar aqui dt, dA, não sei se vocês já viram isso, mas é muito simples, tá? De uma maneira ingênua, você pode dizer que dA dt é igual a 1 sobre 1 dt dA, né? Mas isso só é verdade quando essa variável ela tem uma relação monotônica em relação a essa. Porque se elas fazem isso aqui, esse cara passa por zero, e se esse cara passa por zero, essa expressão fica mal definida, tá certo? Então, o teorema da função inversa garante que a gente pode fazer isso aqui enquanto a relação entre essas duas variáveis for monotônica, certo? E por que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer reorganizar esse cara aqui em termos de coisas que eu observo. E o tempo eu não observo, mas o redshift, né, o desvio para o vermelho Z, eu observo. Ou o fator de escala eu observo. Então a gente reexpressa essa mesma integral em termos do desvio para o vermelho, tá certo? Como é que a gente faz isso? A gente sabe desse negócio aqui, então eu posso reescrever isso aqui, ó. A distância física hoje vai ser igual a C vezes A0 integral de fator de escala no momento de emissão até o fator de escala no momento de observação. E aqui vai ficar assim, dt vai ficar dt dA dA. dt dA eu vou usar essa expressão aqui. Então vai ficar 1 sobre a linha. Espera aí que eu já tinha esse cara aqui, né? Então fica a linha ao quadrado, h de a linha, certo? dA. Ok? E a gente pode usar que dz, dA, da forma que eu expliquei para vocês antes, vai ser igual a A0. Não, essa aqui é a expressão. Essa expressão não ajuda muito, eu vou fazer o contrário. dA dz vai ser igual a menos A0, 1 mais z ao quadrado, tá? Lembrando que A sobre A0 é igual a 1 sobre 1 mais z, tá? Que é a expressão que a gente tinha obtido lá atrás, só reescrevi de uma forma mais conveniente. Quer dizer, eu posso já fazer assim. Ok? Que é o que eu tinha escrito lá atrás em algum lugar. Então, se eu derivo em relação a z, eu obtenho esse cara aqui, tem esse menos aqui, certo? Então, eu vou substituir agora de novo e vou obter o seguinte, a distância física vai ser igual a C vezes A0, integral de Z, mas o Z hoje, quando o A é igual a zero, o Z é igual a zero. Então, é a integral de Z a zero. Aqui vai ficar o meu dA, eu vou deixar esse cara aqui, ó, A' quadrado, H de A', quer dizer, agora tem que pensar A de Z, né? Mas a gente bota só em termos de A. E o meu dA vai ficar assim, menos A0 dividido por 1 mais Z ao quadrado, dz'. Certo? O Z' e o A, né? Se eu botar um linha aqui, boto um linha aqui também. Bom, como é que fica isso aqui, pessoal? dp, C vezes A0, integral. Tem esse menos aqui. Eu vou usar o menos para inverter a ordem da integração. Vai ficar a integração de hoje até o redshift da fonte, do emissor, né? Ó, 1 sobre A vai dar 1 mais Z no numerador. 1 sobre A ao quadrado, 1 mais Z ao quadrado. E tem o A ao quadrado, o A0 ao quadrado aqui. Vai ficar assim, ó. 1 mais Z' ao quadrado sobre A ao quadrado.
É esse fator aqui. O meu fator H de Z está aqui, tá certo? Esse cara aqui fica, o meu A0, aqui é A0. E esse cara fica 1 mais Z' ao quadrado. Esse cara vai embora com esse 2 corta com esse 2 aqui, e esse cara que sobrou corta com esse cara aqui. E dz. Então, a distância física entre o fóton e nós vai ficar assim, distância física vai ficar C, que multiplica integral de 0 a Z de dz' dividido por H de Z'. Certo? Pronto, eu tenho tudo que a gente precisa para fazer as medidas aqui e entender como funciona essas duas coisas. Né? Aí você pode se perguntar, bom, mas como é que eu faço isso? Você precisa saber quem é H de Z. Né? Então, o H de Z seria o que nós veríamos na próxima aula, que é a função de Hubble, que a gente encontra através das equações de Friedmann, que são as equações de Einstein. Mas como a gente não vai ter mais uma aula, a gente vai ver simplesmente o que a gente pode fazer agora com isso, certo? Então, digamos que eu vou fazer medidas, mas eu vou fazer medidas de objetos que estão próximos, que o meu Z' é bem pequenininho. Se o meu Z' for pequenininho, e eu supor, né, eu fizer a suposição aqui de que a minha função de Hubble ela varia pouco, eu posso aproximar ela por uma constante. Eu posso dizer que esse cara aqui é uma constante hoje. É a constante, né, o H de hoje, que é o H0. Então, isso aqui vai ficar assim, dp C integral de 0 a Z de dz', né, e esse cara aqui é a função aproximada hoje. Vai ser uma constante. Essa integral aqui vai dar, né, isso aqui é uma aproximação. Você pode pensar que você expandiu um Taylor e pegou só o termo constante da expansão, tá certo? Mas isso aqui então é C sobre H0 vezes Z. Certo? E foi exatamente isso que o Hubble fez há 100 anos atrás. Ele mediu esse cara e mediu esse cara aqui. E aí ele obtém o quê? Que C. Deixa eu ver como é que... Vou deixar a expressão assim mesmo. dp é igual a C sobre H0 vezes Z. Ele mediu essa relação entre o desvio para o vermelho das galáxias, das estrelas, e a distância. E aí foi assim que ele mediu aqueles 500. E ele fez o que isso? Ele fez isso no que a gente chama de gráfico de Hubble, né, que você vai medir aqui a distância como função de Z. Aí você tem as medidas aqui, e foi daqui que ele tirou aquele 500. Foi ajustando uma reta, que é basicamente isso aqui, que ajustava a distância das estrelas e os desvios por vermelhos observados delas. E com isso começa a cosmologia observacional de fato, a cosmologia que usa dados e observações para contar uma história do universo. Hoje, é claro que a gente vai muito mais além disso, né? Essa integral aqui, a gente vai botar as equações de Friedmann, a gente resolve, a gente encontra o H de Z. Esse H de Z ele vai depender do conteúdo material, da quantidade de energia, quantidade de fótons, quantidade de matéria escura, de energia escura. E aí a gente vai muito além também, depois nas perturbações, na formação de estrutura, nas formações de galáxias, de halos de matéria escura e assim por diante. Certo? Mas é isso, pessoal. Alguma dúvida? Então, vamos encerrar aqui.